Olá, passando aqui para fazer a correção da atividade 1 sobre aplicações de teoria dos conjuntos, composta por 5 questões. Então, primeira questão. A primeira questão pede o seguinte: considere o conjunto A formado pelos nomes dos países da América do Sul. Letra A. Enumere todos os elementos de A. Bem, na letra A, eu já vou colocar todos os países que pertencem à América do Sul. Então vamos lá. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou colocar só a primeira ou as 3 primeiras letras do nome dos países. Então vamos lá: Argentina, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, né? Vou colocar aqui abaixo. Pronto. Com isso eu já respondi a letra A da primeira questão, né? Que está mandando enumerar os elementos de A. Então, todos os elementos são esses daí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que são os países que compõem a América do Sul. Beleza, então já respondi a letra A. Agora a letra B. Escreva o conjunto B formado por todos os elementos de A que se inicia pela letra B. Então, conjunto B, que é o que está pedindo para mim escrever, ele é formado por todos os elementos de A, no caso do conjunto A, né, que começa com a letra B. Então, observando aqui, nós temos Argentina não começa com B. Bolívia começa. Então, vamos escrever aqui. Bolívia. Brasil também começa. Tem mais algum? Chile não começa. Colômbia também. Equador, Guiana, né? E os outros não começam com a letra B. Então, praticamente, nós já respondemos a letra B da primeira questão, que é Bolívia e Brasil. Então, vamos lá. Segunda questão. Considere os seguintes conjuntos. Aqui eu tenho conjunto U, diz que U é igual, né, a X, tal que X é o número primo. Número primo, lembrando aí os números primos. Números primos são aqueles que são divisíveis por ele mesmo e por 1, maiores que 1. Então, os números primos só reescrever aqui o conjunto dos números primos. Vamos lá. Números primos, nós temos 2, 3, 5, que mais? 7, 11 e por aí se vai. Por que ele é primo, professor? Porque eles só dividem por ele mesmo e por 1. Não divide por nenhum outro número. Então, conjunto A diz o seguinte: X pertence a U, né, que são o conjunto dos números primos, e esse X é par. Opa! Qual é o número que é par
e que ao mesmo tempo é considerado primo. Bem, o número que é par e é primo também ao mesmo tempo é o número 2, porque ele é par, né? E ele só divide por 2, que é ele mesmo, e por 1. Então ele é primo. Logo, nós temos nesse conjunto só o número 2. Conjunto B diz que o x pertence a U e este x é múltiplo de 2 e de 3. Quais são os múltiplos de 2 e de 3 simultaneamente? Ó, lembrando que aqui é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Tá entendendo? Então, nós temos os múltiplos de 2 e 3 a partir de 6, né? Então, como diz que ele pertence a U e é múltiplo de 3, então, se os múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo iniciam a partir de 6, então não está nos números primos. Por quê? Porque 6 é par, certo? E por aí se vai. Então, esse conjunto aqui é praticamente, aliás, vazio, certo? Então, respondendo ao que a questão pergunta, né? Qual deles é vazio? Conjunto B, né? Qual deles é unitário? O conjunto A, porque no conjunto A nós temos só o número 2. Viu? Vocês observam que o conjunto A e o conjunto B está relacionado com o conjunto U. E para responder essas duas perguntinhas, eu tive que analisar os conjuntos de acordo com o conjunto U. Certo? Então vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: chama-se número palíndromo aquele que tem a mesma leitura da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por exemplo, o número 4114, certo? Se eu pegar esse número e escrever ele começando da minha esquerda para a direita, vai ser 4, 1, 1, 4. Ou seja, a leitura dele vai ser a mesma, 4114. Então, sabendo disso, considere o conjunto A formado por todos os números palíndromos que contêm 3 algarismos. Observa, 3 algarismos. Não pode ter só 2 e nem 4. É só 3. Então, vamos lá. Letra A. Escreva o subconjunto B formado pelos elementos de A menores que 200. Bem, na letra A, vamos escrever o conjunto B, o subconjunto, aliás, B, aonde os números palíndromos formados pelos elementos de A menores que 200. Então, nós temos menores que 200, né? E acima de 100, porque é 3 algarismos. Então, esse conjunto vai ser formado por qual é o número, o primeiro número palíndromo de 3 algarismos? 101, né? Você observa, se eu ler, se eu escrever começando da esquerda para da direita para a esquerda, vai dar o mesmo número. Qual é o segundo? 111. Qual é o terceiro? 121. Qual é o quarto?
131. Qual é o próximo? 141. 151. 161. 171. 181. 191, porque ele fala que é os elementos menores que 200. Então, só são esses daí. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Aí vem a letra B. Pergunta o seguinte: quantos são os elementos de B? Nós já contamos aqui 10 elementos. 10 elementos. Então, já respondemos a letra B. Letra C. Quantos são os elementos de A? Bem, se você for continuando, vai chegar até próximo do número 1000, certo? Porém, o número 1000 já tem 4 algarismos. Então, tem que ser até o último, né, menor, que no caso seria 999. Então, pessoal, para não precisar escrever de um por um, o que é que vocês analisam? Que por exemplo, aqui, entre 100 e 200, eu tive 10 elementos, não é isso? No caso, 10 elementos menores que 200. Então, entre 200 e 300 também há mais 10. Entre 300 e 400 também, 400 e 500 também, e assim sucessivamente. Então, se eu pegar e contar as centenas, de 100 em diante, eu vou ter 9 centenas. Multiplicado por 10, 9 vezes 10, vai dar o quê? Vai dar 90 elementos. Pronto. Matei a questão sem precisar escrever um por um. Beleza? Então vamos lá, quarta questão. Na quarta questão, nós temos o seguinte: considere os conjuntos. Conjunto A, x, tal que x é número natural par. Então, quais são os números natural par? Os números naturais par são 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Conjunto B, x, tal que x é primo. Então, nós já vimos na questão anterior, né? Lá na questão 2, que os números primos são aqueles divisíveis por ele mesmo e por 1 maiores que 1. Então, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Conjunto C. X é número natural múltiplo de 3. Pronto. Aqui há uma diferença da questão 2. A questão 2 dizia que era múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. E aqui não. Aqui é de 3 apenas. Então, o número natural múltiplo de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim sucessivamente. Então, o que é que se pede na letra A? A letra A diz o seguinte: quantos elementos tem a interseção de A e B? Quantos elementos tem a interseção de A
com B. O que é interseção? A interseção é o seguinte, pessoal. A interseção é o que há em A e em B. Ou seja, o que tem um no conjunto que tem no outro. Então, vamos analisar aqui quais são os elementos que tem em A e que tem em B. 0 tem B? Não tem. 2 tem B? Tenho. 2 tem. 4 tem B? Não tem. 6 tem B? Não tem. 8 também não tem. E assim sucessivamente. Então, ao analisar, nós descobrimos que apenas o número 2 está, né, fazendo interseção de A com B. Então, a resposta é o quê? Um elemento. Ele está perguntando quantos elementos. Então, apenas um. Letra B. Quantos elementos tem a interseção de B, agora de B com C? Interseção de B com C. Vamos analisar aqui. Conjunto B com C. Quais são os elementos que tem no conjunto B e que tem em C? De cara aqui já dá para vocês ver que é o número 3, né? Pois o 0 não tem, 2 não tem, 6 e assim sucessivamente. Então, nós temos apenas o número 3. Então, ele está perguntando quantos elementos, também um elemento. E assim a gente termina a questão 4. Agora a questão 5.